Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para suas legendas. Boa tarde, pessoal! O nosso último dia aqui em Sullivan, em Indiana. A gente tá para pegar a estrada para ir para St. Louis, que a gente toca amanhã. Mas antes de terminar de empacotar toda a tralha, né? A gente fez uma pausa aqui para o almoço, que a mamãe estava com muita vontade de comer hambúrguer, então a gente veio aqui para a cidade vizinha para comer num tipo de lanchonete que é muito tradicional aqui nos Estados Unidos. A gente vê sempre em filme, que é onde você faz o pedido e come no carro. Você para, né? Não é como um drive-thru, você para e come aqui, eles trazem para você o sanduíche na janela do seu carro. Então agora eu vou virar aqui e mostrar. Apesar da gente não estar comendo no carro, porque somos muitos, então a gente está sentado numa mesa, mas quem quiser pode vir aqui e comer no carro também. Então vamos lá. E aqui, mais uma vez, a famosa Root Beer, que vocês já me ouviram falar aí algumas vezes. E ó, o povo vem aqui com o carro. Tá todo mundo comendo ali, mas antes eu vou mostrar aqui como é que é, ó. Você para perto. Ela vem, bota a bandejinha. Tá vendo? Aqui tem uma caixinha falante, você faz o pedido, tem o menu, elas vêm e trazem aqui pra você, se a pessoa não tá no carro. Então, por isso que eu tô chegando perto pra mostrar. Aqui é o carro que a gente veio. Então, você vem, pede o que você quer pela caixinha, elas vêm e trazem a bandeja e você come aqui. E aí estão todos aqui na mesa. Todo mundo já comeu, eu tava com muita fome, acabei não mostrando. Mas temos aqui um sanduíche ainda em mãos da Corina. E um anel de cebola gigante. Onion ring. Bom sanduíche, Elisa? Bom, Corina? Bom, foi uma coisa rapidinha aí, só pra vocês verem, porque achei assim uma curiosidade interessante. Lá de Porto Feliz, do Mais Um. Mais Um bate, hein? A maionese do Mais Um. É bom, né? É bom. O sanduíche brasileiro tem uma maionese, um negócio mais caprichado, né? Então aqui falta essa maionese. E eles não gostam. Do Mais Um não tem pra ninguém. Eles não gostam de maionese no sanduíche. É porque eles não comeram aquela maionese. A maionese do Mais Um? É. Ah, nega, se tiver igual. Chance, eles vão gostar. Não tem igual. Conte-nos aqui as aventuras na escuridão. Aniversário do Barney amanhã, a gente vai embora, ele tá triste. Então a gente vai fazer uma festinha surpresa. Só pra, né, dar aquela comemoradinha, assim, ver se dá uma levantada nos ânimos. Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E o Barney nada! Barney! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Barney, 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 Barney. Vamos? Tá na hora de dizer adeus. Goodbye. É sempre triste. Oh. Bye. Bye.
E aí, Corina, como é que tá sendo dirigir? Esse aqui é mais fácil que o carro, porque o carro, a minha mão aqui pegava na seta. Isso aqui tá tranquilo. É só ficar aqui apoiado, tá de boa. Não sei como vai ser fazer uma manobra a hora que chegar para entrar na garagem do carro. Vamos ver. Estou dirigindo nessa estrada aqui, que é uma estrada menor, uma estrada mais difícil de andar. Aí eu vou dirigir um pedaço que é a I-70, que é uma estrada também bem perigosa. Aí depois talvez dê para eu trocar com a Lia. Aí ela vai um trecho aí para eu dar uma descansada, para eu chegar lá e entrar na garagem do cara, que eu não sei como vai ser. Não sei se vai ser difícil, se não vai, a gente vê. Um passo cada vez. Espetáculo de van, gente. Hi. Hello, 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 how are you doing? This is the effects stuff. So there's no effects on right now. Pessoal, estamos aqui na passagem de som, novamente em St. Louis, no Focal Point. A gente já tocou aqui ano passado. Tem vídeo no YouTube, dá para vocês assistirem, tem vlog também. E nós vamos fazer 2 shows, um hoje, quinta-feira, que é dia de live, e um amanhã, sexta-feira. Então a gente vai fazer a transmissão daqui do show. Não sei ainda se a gente vai conseguir fazer hoje, se a gente vai ter tempo suficiente, porque nós chegamos de viagem lá da casa do Soli, lá de Sullivan. Agora à tarde a gente teve pouco tempo para carregar o carro e se trocar para vir para cá. A Elisa nem teve tempo de se trocar, eu só já tô vestida. Quase, né? Porque eu não vou tocar de tênis. Enfim, estamos agora aqui na passagem de som. Talvez a gente faça live amanhã. E é muito bom estar de volta aqui. Foi a nossa primeira vez ano passado, a gente está retornando aqui a segunda vez nessa casa de show, que é uma gracinha, e que nós somos muito bem recebidas, tanto pela casa como pelo público. E a recepção foi calorosa novamente. Vamos ver do público, né, como é que vai ser esse retorno. O primeiro show da Corina
que ela vai poder tocar também alguma coisinha. Não pode tocar muito ainda, mas já são 4 semanas. Então ela pode tocar uma música ou outra. Hoje ela dirigiu também o motorhome pela primeira vez, desde que ela quebrou o dedo. Então tá sendo um dia assim de muitas novas primeiras vezes, né? Então vamos acabar de passar o som aqui e se preparar para tocar. Olha, essa aqui é a nossa visão do palco. A Elisa aqui vai tocar clarinete, vai tocar todos os instrumentos hoje. Até piano tem ali no cantinho. O tom tem que ser bom. Pessoal, o show acabou por aqui e vamos deixar algumas coisinhas aqui no camarim, porque amanhã tem mais um show e eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, apesar de já ter um vlog aqui e eu ter mostrado o backstage. Mas tá um pouquinho diferente, que eles ainda estão em reforma, ó. E já mudou um pouquinho, então vamos lá comigo aqui conhecer o novo camarim. Atrás dessas cortinas. Tcharam! Camarim, temos aqui uma área para relaxamento com sofá. E aqui para poder comer. Tem uma maquininha de café. Salvadora da Pátria. E eu tinha acabado de fazer meu café, não deu um minuto, deu tempo de dar um golinho só. Tive que subir correndo para tocar, então não consegui beber. Agora já tá frio. E se tem uma coisa que eu detesto, é café frio. Não é pra mim, não tomo. Café frio, café velho, tô fora. Aí aqui do lado a gente também tem uma geladeirinha, ó. Só água e bebidas alcoólicas. Chá com álcool. Sparkling, água com gás também com álcool, cerveja. Cervejas, duas são cervejas e água. E aí aqui tem um salsa, umas coisas assim. Mais uma bebidinha aqui, ó. Aí, saindo aqui, tem um pedacinho do camarim. As meninas estão deixando aqui a roupa. Elas vão usar amanhã. E aqui tem a salinha, aqui tem... Deixa eu acender a luz. Espelho aqui para maquiagem, para ficar bonita. Para ficar bonita. Com essa luz aqui de maquiagem maravilhosa. Aí tem também o ferrinho de passar, aqui alguns cartazes. E é isso, gente. O camarim é esse. Amanhã a gente volta, mas com mais tempo. Então eu consigo mostrar alguma coisa diferente, talvez pra vocês, ou aqui em frente à rua, vamos ver. Tô fazendo promessas, mas ainda não sei como vai ser o dia. Então a gente se vê amanhã. Até lá. Gente, isso aqui é pro lado de fora aqui. E olha quem é que tá aqui. No cartaz, é nóis. Um centrinho bonitinho aqui, gente. Eu não sei se é centro, mas tem umas construções aqui de tijolinho, são uma gracinha. E eu acho que aqui em volta é muito comércio, restaurante. Tô ouvindo ao fundo música ao vivo. Esse aqui é a van que nós estamos de carona, olha que espetáculo, ó. E aí,
Eu acho que o nosso jantar, que eu esqueci de mostrar que não deu tempo, veio desse restaurante aqui. Restaurante mexicano, que aqui ao lado. E a música ao vivo não é música ao vivo, é caixa de som mesmo. Ó. Cozinha mexicana. Tem mais comércio aqui pra baixo. Mas agora a gente tem que ir embora, então eu vou tentar amanhã chegar mais cedo. As coisas vão estar abertas para poder mostrar melhor para vocês. Bom dia, pessoal, estamos aqui abastecendo o carro, porque nós estamos indo numa aventura, saindo aqui de St. Louis, dirigindo umas 2 horas, porque nós vamos para um parque nacional. E eu não vou contar direito para vocês o que é, porque eu também não sei muito bem. Eu sei que é um rio e que tem uma formação rochosa que eles chamam aqui de shut-in. E é uma pedra rosa, então promete. Então agora eu vou comprar um café aqui, que ninguém é de ferro. Eu ainda não tomei café essa manhã. E aí a gente vai mostrando tudo pra vocês. Então vamos lá pegar um cafezinho. Aqui um lanchinho que eu peguei, o famoso donut. Mas eu tô me sentindo muito enganada, porque eu achei que eles iam ter recheio. Tipo creme inglês. É o segundo que eu pego, que eu abro pra dividir com a mamãe o café. Não tem recheio. Eu tô achando ótimo que não tem recheio. Eu não gosto de recheio. Mas eu de massa. normalmente não gosto muito, acho uma massa pesada, mas isso aqui tá muito bom, tá bem levinho, E a tal bem cidade de São fofinho. E a cidade aqui é linda. Estamos assim muito contentes. Surpreendente mesmo. Eu quase não vim por causa do vlog, mas decidi trabalhar de madrugada e tô contente com a decisão, tá valendo a pena. Eu também tô contente. Here we are. Where are we going? What is it called? Castor River Shut-ins. Castor River Shut-ins. Yeah. I've never seen a shut-in before. Yeah, they're all over Missouri. And they're it's called a shut-in because it's large rock formations that shut a river in. And so it makes a natural water slide. Ooh. Let's see. And St. Louis is such a beautiful town. I'm really impressed. Very nice. And the community also is very nice. He lives in a street with so many nice people. You are very lucky. And as far as the United States goes, St. Louis is a very old city. It's 300 years old. Wow. It's almost as old as some of the East Coast cities. Yeah. And today is a beautiful sunny day, so it's gonna be perfect to be outside, to go see this place, and we are really excited. We'll show you some. Bye. Oh, and I have a bar signal. We can get out of here without getting lost. Wow. Very nice. We usually go over that way and down, but you can climb everywhere. You can go wherever you want. Well, let's go where you usually go. Okay. Ó, gente, aqui tá contando da formação rochosa. E na verdade isso aqui é lava de 1,5 bilhões de anos atrás. Então isso aqui foi causado por um vulcão. E é bem aqui que nós estamos. Gente, entramos aqui num cantinho para olhar. Vocês estão vendo a água ali, vai indo. E tudo isso aqui que a gente está pisando, então é lava. Agora aqui parte do desafio, hein? Descer aqui sem cair.
Não é lindo, pessoal? A gente vai entrar mais um pouquinho ali pra frente. Pode ir ali. Porque ele achou um pedacinho mais bacana. Só a gente tem que ser cuidadosa porque é água e pedra, como vocês devem ter percebido. Ela é bem lisa, então escorrega. E Corina não pode cair, né? Então tem que ser bem cuidadosa aqui, ó. E a gente aqui, eu e eles, estamos cada um com uma cachorrinha. Também, então, temos que ser cuidadosos porque elas puxam. E aí é fácil se distrair e levar um puxão aqui e escorregar. Ai, uma aguinha, Bibi! É aqui que nós vamos ficar, então? É. Pegou. Chegamos. Olha os peixinhos, gente. E a lava? Dá pra acreditar? Já era o vulcão. Será? Achei que ela fosse pular. Na prancha, ela quando vai sair da prancha, ela dá um pulo com as perninhas de trás. É, eu achei que ela fosse pular pela frente aqui. E na prancha não tem jeito, ela... Cheio de peixe aqui. Tá linda. Chegando aqui para mais um show. Todo mundo já de banho tomado. Olha, vou ter que mostrar aqui porque nós estamos aqui novamente no cartaz. Ficou lindo o cartaz, eu não tinha visto. Muito legal. Ai, foi um dia muito gostoso lá no Rio. E Oh, it was so. Were you playing yesterday? It yeah. was so beautiful. Oh, thank you so Yes, I much. went to the concert and saw your sisters. That was so pretty. Thank you. Oh, wonderful. Thank you. Can we have a little more accordion on the On stage? stage? Her monitor. Essa é minha mochila. Alô, 1, 2. Pessoal, estou aqui de volta no camarim e hoje aqui o jantar ainda não chegou, mas eu tô fazendo um cafezinho e eles deixaram aqui uma cesta cheia de guloseima, olha só. Tem umas coisinhas salgadas aqui, tá cheio de chocolatinho. Aí eu tô comendo isso aqui, que é uma bolinha de malte. Que eu adoro. A Corina fala que é chocolate de velho, mas eu acho maravilhoso. E aí, agora eu vou tomar um cafezinho.
Ninguém é de ferro, né? Ai, agora é só fazer a maquiagem pra subir no palco. So I'm here with Rico, and he lives in Buffalo, New York. Buffalo, New York, He's been following us since the pandemic. since the pandemic, and I discovered them, and I just absolutely love them, and I finally got to see the whole group live here, and this is a wonderful concert, and hopefully we'll get to see it again. And how did you hear about us? I heard about it, that there was a banjo player from Brazil, and they played Brazilian music, and I was just fascinated to hear what that would sound like. Thank you. Yep, take care. Well, thank you so much. Bye. Show finalizado, coisas recolhidas, e agora eu vou fazer aqui o que eles chamam de dummy check, né? A checagem do bobo, ou seja, ter certeza que você não esqueceu nada, que é comum passar alguma coisa despercebido. Então, quanto mais pessoas diferentes checarem, melhor. Então, vim aqui de novo pro camarim. Acho que a gente não esqueceu nada, mas além do frizz aqui do cabelo, tem uns gostosinhos aqui que eu vou afanar. Não vou afanar porque é pra nós, né? Mas vou pegar. Eu adoro esse chocolatinho da bolinha de malte. Amo. Olhando tudo aqui, tudo recolhido aqui no camarim, tudo recolhido, olhando no chão, nada, nada, nada. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, olhando no chão, que eu não olhei. Não tem nada. Então, é isso aí. Agora é ir pro carro e descarregar e empacotar tudo lá no motorhome. A nossa amiga Luciana nos trouxe aqui no Arco de St. Louis. Infelizmente não dá mais para subir, porque por hoje os passeios já se encerraram, mas a gente vai ter um tempinho aqui de dar uma olhadinha no museu. E eu já mostrei aqui o lado de fora para vocês. E uma curiosidade é que ele é
o monumento mais alto aqui dos Estados Unidos, com 630 pés de altura. Gente, eu imaginei que fosse algo bem pequeno, mas aparentemente não. Olha aquilo ali, ó. A canoa ali, pra você fingir que tá na canoa. Gente, essa ponte que tem aqui do ladinho do arco, eu vou tentar filmar de novo, só para vocês terem uma visão melhor. Ela foi construída em 1870 e na época o aço ainda era uma coisa assim muito nova, era novidade. Então, para provar que era uma ponte forte, resistente, o que eles fizeram, eles pegaram os elefantes do circo e fizeram ela atravessar a ponte para provar que ela aguentava, que ela era robusta. A maquete dela, ó. E aí, finalmente, em 74, o teste final envolveu 14 locomotivas, pesando no total de 550 toneladas, para provar que ela aguentava mesmo. Teve uma competição aqui para escolher o monumento que seria construído. Ó, e aqui estão os modelos que participaram da competição. E aqui o vencedor. Interessante também porque essa foi a primeira competição a nível nacional aqui dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Mais de 172 profissionais, né, de arquitetos se inscreveram para participar e o prêmio para o ganhador era de $40 mil. É muito dinheiro até hoje, mas na época era muito mais. E quem ganhou foi um arquiteto finlandês. A Luciana aqui perguntou para o Google quanto seria o equivalente, né? $40 mil na época. Seria mais ou menos $700 mil. Então é muito dinheiro. Tudo isso foi porque eles acharam que a entrada da cidade do Rio estava muito feia, que eles precisavam deixar ela mais bonita, porque o rio era muito usado para transporte, mas aí com a chegada de trem ele foi meio que ficando meio abandonado. Eles acharam que precisavam melhorar, deixar ele mais bonito, fizeram essa competição a nível nacional e o prêmio então seria o equivalente a $700 mil. É muito dinheiro. E o mesmo arquiteto, que eu não sei dizer o nome dele, que é o Eero, enfim, foi ele também que fez o design dessa cadeira aqui, ó, cadeira tulip chair. Então aqui eles têm a cadeira e um modelo do arco, né? E esse aqui é ele, ó. 500 tons of stainless steel. And that you would... Aqui tem um modelinho que é o carrinho que você sobe no arco para ter a visão lá de cima e você gira. Aqui é a manivela e aqui o carrinho que você sobe. E é assim lá dentro, ó. 5 pessoinhas. Essa outra sala aqui, ó. Faroeste. Olha, as coisas que iam dentro ali da carroça, né, do wagon. O armamento, as celas. Olha aqui os utensílios de cozinha, gente. Olha esse fogãozinho a lenha. Que belezinha. Cor de café aqui, gente, não pode faltar. Olha o fogãozinho. Eu vi. E aqui uma ferramenta de trabalho. Isso aqui é tesoura para tirar lã, né? Carneiro. Mais umas outras coisinhas aqui. O número 15 aqui é para cortar comida mesmo. Uma representação do pessoal chegando. Isso aqui é impressionante. Isso aqui é o leme, né?
é por onde se controla o barco. O barco, acredito que é a vapor, que a gente vê no fundo aqui da imagem. Tem até aqui uma representação, né, do capitão no timão. É enorme. Pra vocês verem como é grande, olha a Corina aqui do lado. Olha como ela fica pequenininha. Como pode? Ela assim, né, metade. Ela fica um pouco mais da metade pra fora. Mas mesmo assim é uma coisa absurda a representação, ó. Ela fica uma parte para dentro do barco mesmo. Tinha muita caça aqui para comércio de pele, gente. Que é o que vocês viram ali no cantinho. E esse aqui é o mapa da exploração do oeste do Mississippi, 1804 a 41. Nossa, já tinha trilha pra todo lugar, né? Gente, o legal é que esse museu é gratuito, assim como aquele museu de arte que vocês viram num vlog passado, foi entrada gratuita. Esse aqui também é, você paga só se você quiser subir no arco, mas para visitar o museu é completamente gratuito. E vale muito a visita, sim, se você vier para cá, recomendamos muitíssimo. Infelizmente a gente não tá com muito tempo, então não vamos conseguir aproveitar, mas fica a recomendação, se você estiver passando por St. Louis, vem para cá. As ocas, elas eram adaptáveis para todos os climas. No verão, as laterais abriam, você amarrava nesses postos para poder entrar ar. No inverno, eles baixavam isso e aí eles construíam barra-ventos em volta dessas ocas, que aí ficava mais confortável. Algumas vezes eles colocavam entre essas para-ventos e a oca grama seca, para que fizesse um pouco de isolamento. E aí eles podiam ainda fazer fogo e tal. O entretenimento era em volta da fogueira, com histórias, músicas e conversas. A gente, que ela tava falando então ali, que essa barraca aqui do índio americano, vocês estão vendo essa parte aqui, ó, que tá amarrada nesse poste, nessa vareta, fica com essa pequena abertura, que é para ficar fresca no verão. No inverno eles tiram isso, fecham essa abertura, põem um outro tecido, um couro com grama para fazer uma barragem, para ela ficar mais aquecida. E aqui tem até uma representação de como ela é por dentro. Então tem pele aqui. Às vezes eles faziam fogueira, né, perto. E aí o entretenimento, como a Corina disse, era música, história, tudo em volta da fogueira para se aquecer. Aqui a gente tem alguns equipamentos aqui de exploradores. Exploração aqui do oeste. Então sempre tem uma arma. Isso aqui, ai, como é o nome, gente? Em português. Quem souber, bota aí pra mim, por favor. Deu branco agora. Uma luneta, um sextante para navegação e uma bússola. E aqui um reloginho. Ah não, o 7 aqui é a bússola. Esse aqui também são duas. Acho que uma de bolso e uma maior. Tá vendo? Duas bússolas. Agora estamos botando a gente pra fora, porque já deu horário aqui, estão fechando. Então fica a recomendação aí, pessoal. Venham aqui conhecer. Ó, gente, é essa aqui a ponte que passou o elefante e as 14 locomotivas.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então conta pra mim aqui nos comentários, que eu adoro saber a opinião de vocês. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e no joinha. Queria também mandar um grande abraço para os nossos apoiadores, meus queridos, e convidar você a participar do nosso fã-clube. Se você ainda não faz parte, é só entrar no site que está aparecendo aqui na tela e aqui embaixo na descrição, que é o apoia.se/Choro das Três. A gente se vê na próxima quinta-feira ao vivo e no próximo vlog de domingo. Um grande beijo!